Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 11. As instruções dos Espíritos. A fé, a mãe da esperança e da caridade. Bem relevante, o pessoal que está acompanhando pela internet, é só lá se inscrever no canal Transmutação Renata e tem esses evangelhos, né? Acredito que hoje à noite esse aqui também já vai estar no ar. E aqui ele traz esse final que eu achei bem interessante, que ele fala assim: tende, pois, a fé em tudo o que nela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade, porque ele não traz a questão de uma fé cega. Aqui no Espiritismo se fala de um aspecto tríplice da doutrina, né? Que é um misto de filosofia, ciência e religião, ou seja, não tem fé cega. Então ele diz: apega-te ao que tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. E a pessoa às vezes se pergunta essa questão da como é que pode uma fé, questão da racionalidade. E dentro dos limites que eu tenho de compreensão, né, sou um espírito imperfeito como vocês, mas que, percebendo a imperfeição, ao invés de me comprazer com o erro, eu tenho procurado, como diz o Chico Xavier, dar aos outros o direito de serem como quiserem, mas assumir o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então eu trago para o Evangelho inquietações que eu tenho, porque do mesmo modo que nós temos oscilações de ânimo, oscilações emocionais, coincidentemente nós temos oscilação de fé. Às vezes a gente está muito bem, amanheceu bem, ouvindo os pássaros, olhando para tudo, e acontece que a gente recebe uma notícia difícil, que nos coloca em polvorosa, e aí a gente já desanima, já fica com medo. Outras vezes a gente amanhece bem, está muito bem, olhando para tudo, gostando do que vê, vai levando, almoça, às vezes dá um cochilinho depois do almoço, muito bem, no seu lugar, aí acorda com medo, inquieto, ansioso, ansiosa, aí, sabe, aí tudo muda, e não consegue identificar o que foi que aconteceu, não tem nada, mas a sensação é tão poderosa e destrutiva quanto a outra, quando a gente achava que racionalmente tinha um motivo para o desânimo ou o desespero. E aí vem uma questão, né? A questão da religiosidade. Os orientais, eles se apegam muito a essa questão da religiosidade, uma grande parte deles, mas no sentido essencial da palavra. Religiosidade vem de ré, é um prefixo, quer dizer de novo. Sempre eu comparo, ó, sou o Renato, ó, ré é de novo, nato, nascido, ó, de Natal, ré, nascido. Então, religião é ré de novo, ligião é de ligar-se. Então, é uma religação que nós precisamos fazer conosco
E quando nós observamos racionalmente nossa posição, nós percebemos que nós não somos uma ilha, nós estamos interconectados, interligados, como uma placa de transistores no equipamento eletrônico. Mesmo quem não entende já deve ter visto, quando quebra a televisão, o rádio é cheio de, é uma plaquinha, um monte de pecinha, é aquilo funciona de forma integrada. Então, quando a gente se religa com a gente mesmo, a gente necessariamente se religa com o todo. É aí que a gente se religa com Deus. E para se religar, precisa de uma honestidade absoluta. Não para com os outros, mas para conosco e, consequentemente, para com Deus. Porque não tem como, dentro dessa fé raciocinada, não se enxergar interdependente. Porque a gente acaba tendo... Por que a gente tem medo, provavelmente? Porque a gente passa por um conflito que está fincado numa ilusão de autossuficiência. A gente começa a achar, quando a gente perde a atenção, que é o momento aqui que o texto talvez dissesse, você perdeu a fé, fraquejou na fé. É quando eu lembro do padre Ivan lá na igreja de Fátima, que ele dizia assim: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que é aquele momento em que, no modo dele de entender, ele pede aquele fortalecimento, porque há um germe, há um vírus, há uma bactéria, há uma coisa dentro da pessoa que faz ela pensar e acreditar que ela é autossuficiente. Ela não consegue enxergar que ela é mais um tijolo no muro, porque às vezes o ego dela está tão alto que ela não quer ser mais um tijolo no muro, ela quer ser o muro. Ela não quer entender, por exemplo, falando aí palavra muito conhecida dos evangélicos, né, que chamamos crentes, que ele diz: reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Quer dizer, tem um quê de humildade em que ele sabe que tem o livre-arbítrio, mas que tem algo a mais. Esse algo a mais que faz com que a gente nasça dentro de um contexto, de uma família, numa situação que a gente não sabe explicar porquê, porque a gente nasce numa determinada cor, numa determinada condição social, num determinado sexo, tendo os pais que a gente tinha que ter, e não os pais que a gente queria que fossem nossos pais, tendo a vida que a gente tem que ter. No que quer dizer tem que ter? É o que é necessário para o nosso aprendizado enquanto espíritos imperfeitos, aqueles que vão receber inumeráveis orientações para o que é certo e vão tender a fazer o que é errado. Por quê? Porque não querem ser mais um tijolo no muro, não querem se ver como parte de uma realidade, quer ser a realidade toda, não quer ser interdependente, quer ser autossuficiente. Isso não existe, porque se falta o ar, todo mundo morre. Se o sol aumenta um pouco a temperatura, toda a vida morre. Se não chove, a água evapora e a vida vai. E não vai só a sua, vai de todo mundo. Se as estrelas que estão no espaço como nós somos seres estelares, estamos na Terra, que é um planeta dentro do espaço, mas a gente quer dizer que a Terra
É o planeta, nem é o maior do espaço, nem é o maior do sistema solar, e nem está sozinho, está dentro de um sistema, em que a maior estrela, por pequeno que o nosso olho veja, mas que é milhões de vezes maior do que a Terra, é o Sol. É integrado, é a planta produzindo oxigênio ao pegar o nosso gás carbônico, e a gente pegando o oxigênio dela e transformando em gás carbônico, e há uma sinergia. Eu preciso da planta, a planta precisa de mim, eu preciso do animal, o animal precisa de mim, e cada um vivendo dentro do seu nicho da melhor maneira que pode ser, mas é integrado, é interdependente. Mas o ego, a falta que o ego, a meu ver, numa primeira leitura, ele é filho da falta de amor próprio. Como a pessoa não se ama, ela tem dificuldade de se sentir amada pelos outros, e tem dificuldade de amar. Ela tem até anorexia de amor. Quando vem amor, ela acha que é falsidade e regurgita, vomita. Então ela vive em vários relacionamentos, uma infinidade de relações superficiais, porque chegar no núcleo que é se amar, ela não se ama. E aí o ego cresce. O que é o ego? É ficar adicto, escravo da aprovação dos outros, porque na verdade ele bebe como uma droga, aquele olhar do outro que diz a ele que ele é bonito, ou que ele é bom, ou que ele é certo, sabe? E aí ele fica alimentando esse castelo de cartas, esse castelo de areia na beira da praia, que na hora que a água chega, desmancha. Ele fica toda hora, todo dia, construindo algo vazio, superficial, se alimentando de vários sims, e sofrendo com cada não que recebe, porque ele é viciado em aprovação dos outros. E ele tem que estar todo dia, toda hora se esforçando para seduzir, para conquistar, com avidez, sabe? Com inquietação e com ódio, porque o outro tem mais do que ele, porque é inveja, plantando inveja, alimentando inveja. O que que ele vai comer? Que fruto ele vai comer lá na frente? Se não é o fruto da árvore que ele plantou e cultivou. Então, uma discussão de fé, ela está ligada com a questão de amor, no sentido de a pessoa se ama, ou percebe essa questão do alto amor, e aí começa, ao se amar, a se olhar, a enxergar o que tem de bom e melhorar, e o que tem de difícil e ferida e tratar, sem dizer que está certo ou errado, mas se vendo e se amando assim como é, como Deus nos ama como nós somos. E aí, ao se ver, porque se ama como é, começa o processo natural de evolução, de transformação, e reduz consequentemente esse ego que fica viciado em ser aprovado pelos outros. Você se ama, e ao invés de ser aquele que está querendo sugar, igual um vampiro, essa superficialidade da aprovação dos outros, começa a se amar e consequentemente a irradiar o amor. E por quê? Porque se olhou e viu que não estava só, se amou como estava, funcionando como está, e aí começou a irradiar amor, ver que não está só. Isso é uma fé raciocinada, ver que não está só. Chega a um ponto de racionalmente ter que se curvar humildemente
e entender que a autossuficiência é uma ilusão. Do mesmo modo que André Luiz, lá no nosso lar, que era um médico conhecido, depois que desencarnou, 8 anos no umbral, 8 anos de sofrimento, ele disse: tudo eu já tentei, nada resolve essa loucura que é a minha vida aqui. Mas só tem uma coisa que eu ainda não tentei, o que todo mundo na terra falava, essa coisa de Deus. Pois se existir um Deus que me ajude, porque tudo que a minha racionalidade, a minha potência de médico, intelectual, um cara que era bem sucedido, é como ele estava achando que ele estava vivo, como se fosse assim um cara sequestrado num canto escuro. Ele não entendia que ele era morrido, estava desencarnado num canto espiritual chamado umbral, porque ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia saudade. Quem leu o nosso lá? Não é assim? Ele estava lá e ele achava assim que estava sequestrado, é como fosse isso. Ele depois tentou tudo. Aí ele disse, quando não tinha mais nada para tentar, olha aí a fé raciocinada, a própria racionalidade dele levou ele a dizer: poxa, se tem um Deus, eu me curvo, me ajuda. Na hora que ele disse isso, luzes apareceram, espíritos como Clarencio e a equipe de ceareiros que estavam com ele apareceram para ele, e ele olhou e meu Deus, vamos pegar isso. Não, calma, agora nós não somos aqueles que te perseguem, nós viemos para te ajudar, levanta. Não, mas acho que vocês estão brincando, vocês vão me enganar. Levanta, bora. Na hora, aí quando ele começou a ver que não iam machucá-lo, aí ele novamente colocou o tico e o teco da razão para funcionar, né? Aí ele disse: poxa, mas já queria passar a conta, viu? Ele disse: na hora que eu pedi, vocês apareceram. Ele pediu com fé, não tinha mais nada para ele confiar, ele confiou em tudo dele que ele pôde, não deu nada certo. Aí ele começou agora a querer passar a conta, como quem diz: então vocês são muito ruins, né? Vocês estavam vendo que eu estava sofrendo e não vieram me ajudar. Assim, eu estou botando com as minhas palavras, mas é isso. Aí o Clarencio disse: não, meu filho, toda a vida nós realmente tivemos aqui, mas você nunca acreditou, você nunca. Tentávamos, orávamos por você todo dia, a sua mãe reza por você todo dia, mas você estava realmente como preso dentro dos seus próprios pensamentos, que levavam você a se enraizar, a se fortalecer numa posição em que você era o seu Senhor e o seu Salvador, e não era. Você passou 8 anos sofrendo, é quase como quem diz: por quê? Quis, porque eu estava lá, nós estávamos lá, o Mestre Jesus estava te vendo, Deus nunca te esqueceu, os ceareiros vinham todo dia para estar aqui com você, mas você não sentia, você não via, porque você só via você. Está vendo o problema da autossuficiência? Isso é um veneno. Todo medo que a gente tem, pode ir atrás, tem a ver com a autossuficiência, que é filha do egoísmo, que é filho da falta de amor próprio, que consequentemente, quem não se ama, não ama mais nada nem a ninguém. Você não se ama,
É difícil você dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, porque a prática mostra que quem não se ama fica tentando toda hora se sentir amado pelos outros, na matéria. Não procura ser amado por Deus, porque Deus, Ele não vê, Ele precisa daquele olharzinho assim, ó, aquele dizer, você é linda, você é bonita, você é rica, poderosa, inteligente, e Deus não diz. Então, é muito melhor alguém que diga. Tem gente até que paga para o povo dizer. Talvez tenha gente agora morto de feliz com o chat GPT, né, com a inteligência artificial, para perguntar assim, você me ama? Amo. Quantas vezes você me ama? O bicho tem uma infinidade de palavras para ficar dizendo de várias formas que te ama, que você é inteligente, que você é bonito, dizer com humor, com tristeza, com alegria, que te ama, que te ama, que te ama, que te ama. E hoje eu vi uma entrevista de um cara dizendo que as pessoas lá vão querer se relacionar com máquina. Ora não, quem é adicto de aprovação, meu amigo? Tire por um drogadicto, um alcoólatra. Quem bebe sabe o que eu estou dizendo. Pode não valer nada, pode ser dentro da lama, no lixo e na pereba. Com um litro de cachaça, tudo fica bom. Não tem amizade ali a ninguém, mas ele acha que está com os amigos. Ora, mano, qual a diferença de um bêbado, drogado, com qualquer um da rua, beijando as correntes que o aprisionam, para ele ter uma máquina, dizendo a ele o que ele quer? Essa falta de amor. Então, fé raciocinada, ela vem por aí, tem que ter atenção toda hora, porque quando a gente desvia um pouco a atenção, as coisas vão se desviando. É muito interessante a compreensão. De novo, quando você se vê com as suas qualidades e dificuldades, aprende a se amar. Não dá para dizer que é Gabriela, né? Eu sou assim, tem que ser assim, gosto de mim assim. Não, você começa a ver, e tudo que você vê, que você gosta, você cuida. Você anda no seu carro e você lava. Você gosta do seu carro, mas ele começa a sujar, você lava. Sua cama, você troca os panos. Você toma banho. Então, se gostar ao se ver, não quer dizer que vai se deixar sujar. Não. Quer dizer que vai cuidar. Né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Porque senão fala que me ama, só que é da boca para fora, e não é. Nós estamos vivendo uma loucura de qual é o nome da palavra que eu disse agora? Autossuficiência. E está gerando um alimento ao ego, e uma vivência doida, buscando relacionamentos superficiais. E ainda vai esculhambar que é o outro que não presta, viu? Meia hora falando do relacionamento que não presta, do homem que não presta, não sei quem que não presta, o filho que não presta, sei, a mãe que não presta, mas ela não se ama. É claro, mas sempre que a mão aponta um dedo para frente, fica 3 para trás. Conhece muito bem a vida do outro, porque tudo de ruim na vida do outro você conhece bem dentro de você 3 vezes. Então essa fé raciocinada parte disso. Ela é fé raciocinada porque não tem como, quando você para se ver, se agir religiosamente, e se religar, você vê que você não está só, não é uma ilha, está interligado, e que aquela interligação você não tem força. Quem é que dá energia a uma vida? Quem é que bota água no mundo? Quem afasta o sol, mantém as estrelas no lugar? Os indianos falavam do Dharma. Eles, o Dharma é uma ordem universal das coisas, que faz com que o mar não avance sobre a terra, e que o céu, as estrelas não caiam no chão e matem todo mundo.
Existe uma ordem e você não tem poder nenhum sobre essa ordem. Como é que você vive com tanto medo? Se não é porque você está se sentindo autossuficiente. Aí quando você tem medo, quando você se toca que você só é uma parte. Por isso que é bonito quando chega, eu visito as igrejas evangélicas, quando termina o pastor pergunta, né? Quem é que se sentiu tocado? Levanta a mão aí, quem entende Jesus como seu Senhor e Salvador, aí levanta um, a igreja bate palma. Porque é bonito isso, entender que você entendeu que você tem livre-arbítrio, que você tem que ter independência, mas a sua independência, ela se liga a algo maior que a interdependência com o todo, e é totalmente diferente de autossuficiência. Está vendo? Nem é dependente, quer dizer, independente, você pode fazer só, você faz, mas não achar com isso, porque você fez algo só e que você acha que faz bem, que você não precisa do todo, da vida e dos outros. Então, é diferente de dependência, de independência. Então, a lógica é interdependência. Interagindo com a sua independência no que você pode. Afastar a autossuficiência. E ao se observar, racionalmente identificar, você realmente não está, nem nunca esteve, nem nunca estará só. Existe uma lei natural, existe um Dharma, existe um Deus, existe um Senhor e Salvador, e que não é você. Essa é a divergência do materialismo histórico, né? Que ele dizia, né? O homem é o senhor da sua história. É mal menos, né? Porque as grandes coisas, por exemplo, inclusive o seu nascer numa relação sexual, que às vezes sua mãe e seu pai tiveram várias, de onde saíram milhões de espermatozoides, milhões de óvulos de cada um, se encontrou o seu e um monte, milhões morreram. Dentro de milhões que nidaram no óvulo e não vingaram, quantos filhos nascem na barriga da mãe? Aliás, morrem na barriga da mãe? Quantos morrem na barriga da mãe? Nidado, gera e nasce morto. Mas você nasceu. Não foi por acaso. E não foi porque você é autossuficiente. Não foi porque lá na hora, no meio dos seus milhões de irmãos espermatozoides, como diz aqui no Ceará, você deu um cangapé num, uma voadora no outro, né? Não. Nem perna espermatozoide tem, e nem mão para dar mãozada. Passou limpo e puro e tchum! Bateu, nidou e prosperou. E nasceu. Tem criança nascendo com 6 meses. Quase nada formado, tudo na incubadora, e algumas saem totalmente normais. Governabilidade, nossa, zero para isso aí. Quantas vezes a gente não via ali na maternidade, anunciava, até que diminuiu de uns anos para cá, 20, 30 crianças morriam lá nas incubadoras, né, de uma vez, mas morria 20, ficava 2, 3, 5 vivos. Como? Por quê? É a mesma pergunta, por que de milhões de espermatozoides você vingou? Não tem como a gente pegar e dizer, sou eu. Não tem.
E a gente fica procurando divergência. Eu não encontro muita. Quando eu vejo alguém que diz assim, Jesus é o meu Senhor e Salvador, para mim é a mesma coisa dizer, é Deus. É Maria, para mim é Deus, pronto. Eu não vou entrar nesse tipo de divergência. Mas sempre repito, uma passagem do livro Mahabharata, quando Arjuna pergunta para Krishna, que seria um avatara, né? Um ser encarnado que recebeu uma força espiritual de um Deus, Krishna. Ele diz, mestre, mas como é que o senhor aceita tanta gente pedindo e louvando outros deuses que não são o senhor? Ele diz, eles não sabem o que falam não. Eu sei que toda pessoa que pedir uma coisa com muita fé, dessa forma, de quem comanda o universo, é a mim que ele se reporta, porque só quem comanda o universo sou eu. Então é como quem diz, não me importa se me chama de Maria, de João, se me chama de Antônio, de Francisco, eu sou Deus. E pronto, peça com fé que eu te atendo. Quando André Luiz pediu, Clarence apareceu para ele ali. Clarence é como se fosse Deus, não era. Mas sem Deus, Clarence não fazia nada. Então, de alguma forma, nós somos instrumentos de Deus. Não nascemos por acaso. Somos filhos e filhas amados do Senhor, claro. Mas que precisamos descobrir isso, que nós não precisamos ficar bebendo da aprovação dos outros materialmente. Precisamos fazer as coisas porque temos o papel de fazer, e não porque estamos em troca de alimentar o nosso vício em aprovação. Não tem como, toda vez que a gente pensa para cima de nós, a gente vê que o nosso poder é muito pequeno, e se bota para baixo também. Tinha um documentário que era narrado até pelo Morgan Freeman, aquele ator negro norte-americano, que ele colocava assim, partia de um círculo, aí ele ia para o infinito do universo. Então chegava um canto que não dá nem para supor. Só para você imaginar, a gente não tem tecnologia para chegar com o ser humano em uma nave tripulada a nenhum planeta vizinho a nós. Dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, que é só uma das galáxias, nós não somos nem um grão de areia. E quando ele botou o círculo para baixo, que ele vai ao nível dos micróbios, dos micélios, dos fungos, das bactérias, dos prótons, dos elétrons, é tão pequeno. Tem até aquele herói da Marvel, tem um filme, né? O Homem-Formiga, não é isso? Ele chega a um tamanho muito grande e um tamanho tão pequeno. A gente vê que não compreende. Eu fui visitar aquele Museu da Indústria, vizinho ali ao Passeio Público. Aí agora a moda que se fala é energia. Qual é a energia? O Ceará vai ser ponta, energia verde, gente, hidrogênio verde. Solar já está ultrapassado. Não é isso não? Quem viu falar, né? O hidrogênio verde? Quem viu falar? Chega lá nesse museu, ele mostra, eu não sou da área de elétrica, mas o que eu entendi, ele mostra como é, olha, a água, quimicamente ela é H2O, é uma de hidrogênio e duas de oxigênio. Ele, como? Uma de oxigênio e duas de hidrogênio. Aí, tem um químico aqui, obrigado aí. Aí, o que eles fazem? Aí você vai me ajudando. Ele joga água num tanque e joga energia elétrica.
Aí ela separa os elos de ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Aí bota uma parte só de oxigênio para um lado e o hidrogênio para o outro. Vira o hidrogênio, que é altamente energético, é um alto combustível, altamente volátil. Separa. É assim? Aí. A gente não consegue entender. Eu estou falando para vocês, mas é como vocês não entendem que o celular no bolso de vocês estão chegando energias, ondas que vocês não veem. Que a internet das coisas, quando vier o 5G, vão ter que instalar antenas porque precisa de uma internet mais forte, perto. E você não vê como a gente aperta o controle para a gente ver, por exemplo, quando um controle, vocês já testaram para saber se a pilha ou o controle da televisão está prestando, que é o infravermelho. Você bota a câmera do celular assim, ó, e aperta. Se der a luz, ó, é o infravermelho, mas a olho nu a gente não vê. Não tem como a gente começar a raciocinar, Sérgio, e a gente apertar o controle, dar lá e a gente querer dizer que nós somos autossuficientes. Isso é loucura. E tem gente que diz assim: ah, rapaz, tu tem fé, fé é besteira. Ô, meu amigo, a tua racionalidade chega até onde? Porque quando você viu Stephen Hawking falando, ele dizia: tem um canto que a gente não chega. Ele foi tentar chegar à origem do universo pelo quanta. E o quanto ele não chegou ao zero, ele chegou a 0,000 alguma coisa. Ele queria o zero absoluto. Eu tive a oportunidade em 2019 de visitar uma estação que eles estão tentando criar a origem do universo, né? lá na Suíça, lá em Genebra. Eu fui lá. É uma cúpula assim, né? Redonda, assim como fosse uma meia bola, e dentro é um bicho girando. Ali vem as partículas, né? Para rolar, para ver o quanto. E ainda não conseguiram, e o zero absoluto não tem. O Einstein dizia: olha, o tanto que a gente pensar, quando chegar lá tem uma parte que não tem, a gente não consegue alcançar. Mas por que os grandes cientistas da atualidade, de tanto estudar, de tanto calcular, de tanto observar, chegam algumas conclusões de humildade e nós amanhecemos numa boa, vamos dar um sono depois do almoço e acordamos morrendo de medo? Por quê? Porque nos achamos autossuficientes. Como é que pode? Autossuficiente? Como? Como? Aí você pega autores como aquele Stephen Covey, que ele vai dizer, nas relações interpessoais, a interdependência é algo muito mais poderoso do que a independência. Porque ele nem chega a discutir a autossuficiência, porque isso não existe, salvo na onde? Na cabeça de cada um de nós, quando a nossa fé, que é uma incompreensão, ou uma compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, que faz com que nós achemos que somos, ao invés de apenas um tijolo no muro, nós acharmos que somos o muro todo. A famosa última Coca-Cola gelada do deserto. Não somos. Não tem, pode ir acima e abaixo. Achar a autossuficiência, confirmar a autossuficiência, comprovar a autossuficiência é impossível. Mas de novo, por que essa doença da compreensão está presente em todo ser humano no planeta? E a gente acha que é racional,
Que racionalidade é essa? Acharmos que estamos 100% no controle. Outro dia, visitando aquela Igreja Batista Central, aquela lá no Ancuri, aí eles têm um programa chamado Celebrando a Restauração. Eu achei legal que tinha uma blusa assim, restauração, aí tinha uma bateria carregando, tinha 90. Falta 10, hein? Eu quero essa blusa para mim. Que eu não posso ser 100%, companheiro. O que será? Ou o que seria? Ou o que é de mim se não for a minha integração interdependente com vocês e com todo o universo? Eu não sei fazer ar, você sabe? Eu não sei fazer água. Alguém conhece quem faz água? Vocês sabem? Pois é. Mas, mesmo você dizendo isso, eu não duvido que vez por outra você esteja lá nadando na autossuficiência. De braçada. Aí é bom, né? Não? Quando você está recebendo umas palmazinhas e quando não dá certo como você quer. Aí o tamanho do buraco é a altura do que você sobe e é o buraco que você desce. E não sabe sair. Loucura. É uma tremenda loucura. Eu tinha um grande amigo que ele faleceu e ele brincava com todo mundo. Ele dizia assim: isso aí é um leproso, isso é uma tremenda leprosidade, é uma doença. Por quê, né? Se a gente não vigiar e orar, se a gente não estiver atento, não estiver compreendendo a todo momento, gente, o que está acontecendo dentro de nós é o primeiro e o maior deslize da vida da gente. É a ilusão da autossuficiência. Achei bonito quando eu fui lá para no Celebrando a Restauração nessa igreja, que me convidaram, e o cara começava a dizer assim: olha, eu sou fulano de tal, uma pessoa imperfeita, mas que está buscando a imperfeição, que luto dentre várias batalhas contra a autossuficiência. Eu achei aquilo tão importante. Não por ele, mas porque a vida dele ali, sem ele saber, estava funcionando como um espelho para que eu melhor enxergasse a minha própria vida, para que eu pudesse de fato dar aos outros o direito de serem como quiserem e ter o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Como é que eu vou tentar me ver ou me aprimorar se eu não me vejo? Então muitas vezes eu me vejo pela vida dos outros. Eu não posso ficar me comparando, eu não posso ficar querendo dar conselho na vida dos outros, que aí é outra doença chamada codependência. Passar para os outros o que eu não faço na minha vida. Agora, é importante para mim ver o que acontece, para que eu me veja no que acontece, para que eu possa achar o falso no que me apresenta como verdadeiro e achar a verdade às vezes em coisas que se apresentam como falsas. Esse é o vigiar e orar verdadeiro. Essa é a fé raciocinada. Não consigo encontrar outras saídas até hoje. Realmente, esse tríplice aspecto de filosofia. Filosofia é o quê? Não é sábio, é amigo da sabedoria. Ciência é ver e testar. O que foi que a gente fez hoje? A gente caminhou junto testando dentro da gente, não foi? Quando você se olha na vida, você vê que você não está, nem esteve, nem estará só. Então, também que você não é o senhor da vida, você é um tijolo no muro, não é o muro. Usando a razão. Fomos entrando e testando, ciência. Mas para fazer isso tinha que ter a religião. E religião é se religar. E na hora que a gente se religa com a gente e começa a se olhar,
Não tem como a gente não enxergar que tem algo a mais. Muito, muito, muito a mais, que a gente não consegue entender, mas com o qual a gente não consegue viver. Como a gente falou, o ar, por exemplo, a água. Então, agradecermos por mais esse momento de caminhada juntos, dessa conversa de espelho. Não é uma conversa de conselhos. A gente tem feito uma conversa de passeio por dentro de nós. Eu vou passeando por dentro de mim e vocês vão comigo, passeando por dentro de vocês. Isso é que importa. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Aí, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos uns dos outros, umas das outras. O final, que seja feita a vontade de Deus antes da minha, porque, de novo, o que eu não posso modificar é porque está nas mãos de Deus. Entrego, confio, aceito e agradeço. Muita paz e boa semana. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho, não usa para a liberdade. O este valor, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos
unicamente o amor há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.